Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Rafaela Santos. Aqui no meu canal, você, mulher cristã, encontrará na Palavra de Deus um guia prático para você seguir a sua vida. E hoje eu abro uma série chamada A Mulher Virtuosa. E hoje, no meu primeiro vídeo aqui no canal, eu vou passar para vocês, a gente vai abrir o primeiro episódio dessa série. Será uma série totalmente baseada no poema da Mulher Virtuosa de Provérbios 31. Serão 21 episódios e eu espero contar com a sua presença aqui no canal. Uma vez por semana eu vou estar postando um episódio dessa série e você vai acompanhar comigo passo a passo. Nós vamos esmiuçar cada versículo desse capítulo. Vamos lá? Primeiro episódio da série Mulher Virtuosa. E para abrir essa série, o primeiro episódio vai contar com o versículo 26. Provérbios 31, versículo 26. Se você tiver com a sua Bíblia aí perto de você, já pode pegar. Se você não tiver, é só prestar bastante atenção e ouvir o que eu vou falar. Vamos lá? Está escrito assim, eu fiz um esboço aqui no meu computador, mas você pode acompanhar aí pela sua Bíblia. Abre Provérbios 31, versículo 26. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua boca. Forte, né? Nós mulheres fomos munidas, né, de muitas palavras. Isso é super normal. Não tem nada de errado com isso. Agora o problema é como você tem usado as suas palavras. Como você tem permitido, né, a sua língua exercer a função dela aí na sua boca. Será que você tem usado as suas palavras com sabedoria, como uma mulher virtuosa, ou você tem permitido que a sua língua exerça a função dela de maneira tola? Podemos conhecer uma mulher pela maneira que ela se expressa em palavras ou em como ela fala, não é verdade? Uma mulher sábia, ela não xinga, não amaldiçoa, não espragueja, não faz fofoca, não julga, não é grosseira, não fala alto, não mente, não fala sacanagens de forma explícitas, não ofende e não desrespeita as suas autoridades. E dentre outras coisas a mais que a gente sabe que uma mulher sábia executa com maestria, não é mesmo? Já uma mulher tola, ela xinga, amaldiçoa, espragueja o tempo inteiro, é fofoqueira, julga, é grossa, fala alto, espalhafatosa, mente. Fala coisas obscenas em tons altos. Ofende, desrespeita suas autoridades e dentre outras coisas. Ela fala muitas coisas infrutíferas, a mulher tola, sabe? Hoje em dia é notório quando estamos diante dos dois tipos de mulheres. Percebemos pela maneira dela falar. Às vezes ela pode estar quietinha lá no canto dela, mas quando ela abre a boca, a gente já identifica o seu perfil. Se ela é uma mulher tola, por mais que ela esteja lá quietinha, ela abriu a boca, a gente já vê que só Jesus na causa, não é mesmo? De igual modo, a mulher sábia. Quando ela abre a boca, a gente também já consegue identificar, ó, aquela ali é uma mulher sábia. A mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher sábia no falar, né? E eu vou ler aqui mais uma vez o versículo 26. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua boca.
Tanto é que os seus filhos, o marido dela, se você vier lendo o capítulo 31 de Provérbios, a partir do versículo 10, você vai ler ali em alguns versículos que os filhos falam bem dela, o marido fala bem dela, respeitam ela, a cidade respeita ela. É uma mulher que quando ela abre a boca, fluem rios de água viva, sabe? Que trazem refrigério, amor, consolo, encorajamento, bondade e o principal, sabedoria. Olha que maravilha, né? É uma mulher totalmente diferente da mulher tola. A mulher, quando ela abre a boca com sabedoria, ela tem o poder porque as palavras, né, elas são vivas. E a palavra de Deus diz que a gente vai dar conta das nossas palavras. A gente vai dar conta das sementes que a gente lança através das palavras. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como a gente fala. Isso é muito sério. E principalmente nós, mulheres cristãs. Como eu disse aqui no início do vídeo, esse meu canal, ele é voltado, assim, principalmente para mulheres cristãs. Se você não é cristã, você também é bem-vinda. Não se assuste, porque aqui com certeza você vai encontrar muitos conteúdos que vão te ajudar na sua vida. Porque nós mulheres, independente de credo religioso, nós temos muitas coisas em comum. E uma das coisas que a gente tem em comum é que quando o Senhor Jesus nos formou, ele falou com os anjos: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E essa palavra idônea, ela significa apta, capaz e moralmente correta. Então, uma mulher moralmente correta é uma mulher que sabe usar as palavras com sabedoria. É uma mulher que ela tem a convicção daquilo que ela vai permitir sair pelos seus lábios. É uma mulher que ela se nutre de coisas que edificam, de coisas frutíferas. São mulheres, por exemplo, que estão sempre com um bom livro a postos, né, para ler. É uma mulher que está sempre buscando conhecimento, é uma mulher que está sempre buscando nutrir a sua mente de coisas que edificam, sabe? Quanto mais você alimenta a sua alma, quanto mais você alimenta o seu espírito da palavra de Deus, de boas literaturas, sabe? Quanto mais você se nutre desse tipo de conteúdo, mais coisas sábias saem pelo teu lábio. Quantas mulheres cristãs que dentro das suas casas usam a sua boca de forma totalmente tola, sabe? Emprestam mesmo a boca para Satanás e amaldiçoam os próprios filhos. Existem mulheres cristãs, e eu digo assim, mulheres que já têm uma bagagem mesmo, anos de cristianismo, que elas chamam os filhos de demônio, o marido de demônio, sabe? E ela tendo a total convicção que essa palavra é uma palavra muito pesada para você chamar uma pessoa, sabe? De demônio. E dentre tantas outras coisas, traste, praga, sabe? E a mulher passa o dia inteiro espraguejando e à noite, quando ela tá no culto, ela tá levantando as suas mãos e exaltando o nome do Senhor. Como assim? Como que da mesma boca podem sair palavras de bênção e maldição? Sabe? Sendo que essa boca se encontra no corpo de uma mulher cristã, que tem total consciência, através da palavra de Deus, que é uma atitude completamente errada. Então nós, que somos cristãs, nós temos que ter esse cuidado ainda maior do que as mulheres que não são. Porque por elas não serem, por elas não terem o conhecimento da palavra de Deus, muitas das vezes elas não têm ideia da gravidade
que é você usar a sua boca de maneira tola. E muitas delas associam a personalidade. Ah, eu sou assim, é meu jeito. Sabe? Não, não é o seu jeito. Quando Deus te formou no Jardim do Éden, quando Deus nos formou no Jardim do Éden, Ele disse que seríamos auxiliadora idônea, aptas, capazes e moralmente corretas. O próprio Senhor, Ele liberou essa palavra na nossa essência, auxiliadora idônea. O Senhor liberou essa palavra sobre nós. Ele liberou essa palavra sobre a nossa essência. Então não, você não é assim, minha querida. Você infelizmente está cega por alguma razão, você está sendo influenciada pelo meio que você vive. Às vezes você é uma mulher que vive num meio de amigas desbocadas, de mulheres tolas, mulheres vazias. E aí você só está se munindo, se nutrindo desse tipo de coisa, então automaticamente você vai refletir aquilo. Sabe? O Senhor não te fez dessa forma. E você precisa abrir a sua mente, você precisa entender e permitir que a palavra de Deus, ela entre e te confronte e te liberte. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Sabe, permita que a palavra te liberte desse, é meu jeito, não é o seu jeito. Creia que o Senhor tem algo muito melhor para você. E eu digo o melhor como desenvolvimento pessoal de mentalidade, de conduta. Sabe? A começar, como a gente está abrindo essa série com esse episódio que fala a respeito do abrir a boca com sabedoria, a começar pelo seu falar, pela forma que você fala, dentro da sua casa, na rua, no seu trabalho, dentro da igreja, porque ainda assim existem mulheres que mesmo estando dentro da casa do Senhor, elas abrem a boca de forma totalmente tola. Estando dentro da casa do Senhor, como eu disse aqui, a mulher tola, ela é fofoqueira. Dentro da casa do Senhor, ela está fazendo fofoca. Ela acabou o culto, ela está ali fofocando, falando mal do irmão, da irmã, falando mal da vida dos outros, dentro da casa do Senhor. Ela não respeita nem de estar dentro do templo. O templo do Senhor a gente tem que respeitar. E muitas mulheres dentro da igreja fazem fofoca dentro do templo, sabendo que o Senhor está ali, sabe? Porque a palavra de Deus fala que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então a gente precisa se atentar a esse tipo de conduta e permitir que o Espírito Santo transforme a nossa maneira de falar. Transforme aqui o nosso coração, que a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente tem que permitir o Espírito Santo transformar aqui dentro, para que da nossa boca fluam rios de vida, sabe? E não esgoto, né? Tem mulher que abre a boca, parece um esgoto a céu aberto. Sangue de Jesus tem poder. Diante de nossas vidas como mulheres cristãs, com qual das duas, que eu estava já falando, com qual das duas temos mais similaridade? Para pensar aí, faz uma autoanálise, e com que tipo de mulher você parece? A tola, que tem a boca de esgoto, ou a sábia, que quando abre a boca fluem rios de água viva? Para pensar aí um pouquinho. Tenha humildade, vou falar uma coisa muito séria. A gente precisa ter humildade para a gente reconhecer o nosso pecado, para a gente reconhecer os nossos erros, ok? Não, eu não faço esse tipo de coisa, não. Isso aí não é para mim, não. Tenha humildade. Reconheça que às vezes no momento de estresse, às vezes você realmente não é uma mulher tola de ficar o tempo todo abrindo a boca de maneira insensata. De fato, mas às vezes existem momentos, por exemplo, um momento de um pico de estresse, um momento de ira, sabe? Você acaba ali abrindo a boca e falando alguma besteira, sabe? Às vezes no momento de esgotamento mental, físico, você acaba ali espraguejando seu filho, ainda mais se você é uma mãe de uma criança muito ativa, com muita energia.
Aquela criança que não para um segundo, tá sempre aprontando, sempre fazendo alguma travessura. E às vezes você, no momento de esgotamento físico, por conta desse temperamento da criança, você acaba espraguejando teu filho. Ou às vezes, por conta de um desapontamento ou de um desentendimento com teu marido, alguma frustração que você tenha sofrido, você às vezes abriu a boca e espraguejou teu marido. Para pensar, só tem um pouquinho de humildade de reconhecer, sabe? E se você é uma mulher cristã, e se você percebeu aí na sua autoanálise que você tem mais similaridades com a tola do que com a mulher sábia, mais similaridades com a tola do que com a mulher virtuosa de Provérbios 31, a partir do versículo 10, né? E o versículo que a gente está estudando aqui é o 26, que diz que ela abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua boca, né? Então, o momento é agora. Se você é uma mulher que abre a tua boca e você realmente, eu sou crente, tô na igreja, mas nossa, quando eu abro a boca, misericórdia. Realmente a minha boca tá suja, realmente parece um esgoto a céu aberto. Se você teve a humildade de reconhecer que você ainda tá nesse processo aí de ficar emprestando a boca pro diabo, glória a Deus. Já é o primeiro passo. O primeiro passo que o Espírito Santo precisa é quando a gente reconhece que a gente está errando. É quando a gente reconhece que a gente está no caminho errado. Porque a gente de nada adianta. A gente tem uma vida inteira na igreja. Eu falo na igreja porque na presença do Senhor não é. Você me desculpa a franqueza. Porque se você é uma mulher que está 20, 30 anos na igreja e você é esse tipo de mulher que quando abre a boca jorra só esgoto, você não está na presença do Senhor. Você só está na igreja. Como um lugar de lazer para você ir de vez em quando, se reunir com seus amigos, tudo no emocional. Você de fato sente a presença de Deus, você de fato se arrepia, você de fato sente o mover do Espírito Santo. Mas quando a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, o Espírito de Deus estava ali se movendo. Ele se movia, mas não tinha criado nada ainda, mas ele estava lá se movendo. Então o mover, ele é verídico, é verdadeiro. Mas nem sempre o mover, ele vai gerar algo, nem sempre o mover, ele vai criar algo, nem sempre o mover, ele vai transformar. Então você precisa estar atento. Eu vou para a igreja, eu sinto a presença de Deus, eu sinto o mover do Espírito Santo, mas você continua a mesma pessoa. Você continua essa mulher tola que abre a boca e só jorra esgoto, não jorra rios de água viva. E se você é uma mulher que decidiu que quer estar na presença do Senhor, você já tem essa convicção. O meu caminho é o caminho do Senhor. Eu não me vejo em outro lugar. Eu não me vejo servindo a outro Deus. Então, permita-se ser transformada para você viver a plenitude do que é servir ao Senhor verdadeiramente. Esse canal é para isso. Eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui como uma professora, sabe, que está aqui para ensinar e chamar a sua atenção. Eu estou aqui para aprender junto com você. Sabe? Porque a palavra de Deus, ela corta primeiro aqui para depois cortar aí. Afinal de contas, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então isso aqui é o Espírito Santo de Deus alertando a mim e transbordando em vocês. Amém? Que tipo de exemplo você tem usado como modelo de vida? De mulheres da Bíblia? Olha, isso aqui é muito interessante. De mulheres da Bíblia ou das feministas empoderadas deste século? Porque a gente tem observado o tanto de mulher cristã seguindo exemplo dessas influências aí da vida, essas mulheres totalmente perdidas.
que são mulheres que elas tentam passar uma veracidade de uma vida mentirosa pelas telas do telefone. Acho que elas tentam passar para ver se aquilo ali realmente é verdade para elas, porque, gente, venhamos e convenhamos, a rede social, ela é uma rede de mentira. As pessoas colocam ali só as coisas boas e ninguém vive de momentos bons o tempo inteiro. A vida não é assim. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. O próprio Senhor já nos alertou que a gente teria aflições, então assim, como que a pessoa só vive de coisa boa? É o tempo todo coisa boa, coisa boa, coisa boa. São jantares maravilhosos, viagens espetaculares, é dinheiro no bolso, é fartura, são casas imensas e luxuosas, roupas caras, sapatos caros. A vida não é feita disso não, gente. Na vida a gente tem dificuldade financeira, na vida a gente tem momentos difíceis de ter uma escassez de alimento, é enfermidade que bate na porta, é problema conjugal, é dificuldade ali na criação do filho. Tem momentos aí que a gente fica perdida porque a gente acha, né, que tá educando, que tá fazendo e acontecendo e a criança não aprende, a criança não obedece, a criança não entende. E a gente se sente perdida, a gente já não sabe mais o que fazer, a gente fala, fala, fala e a criança não obedece ou o adolescente não obedece. Problemas conjugais, às vezes o casamento tá por um triz, a gente já fez de tudo e a gente quer crente, né? E a gente ora, a gente sobe monte, a gente vai pra consagração e a gente vai pra campanha. E o casamento parece que vai afundando mais ainda. É problema financeiro. A gente trabalha, 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 trabalha e só paga conta, 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 conta e parece que é infinito. E a gente dá o dízimo e a gente crê que o Senhor está repreendendo o devorador, o migrador, o cortador, o pulgão, a fera do campo, o gafanhoto. E parece que os bichos estão tudo dentro da tua casa. A vida é assim, essa é a vida real. E tem os momentos bons, tem aquele momento que, caramba, eu consegui quitar minhas dívidas, caramba, eu tô com meu aluguel em dia, ai, que bênção, minha despensa tá cheia, as crianças não estão doentes. Tem sim, mas é sabe, é esse equilíbrio, é esse ciclo, né, melhor dizendo. Essa montanha russa, ora as coisas estão aqui, ora as coisas estão embaixo. E assim a vida vai. Só que essas mulheres, elas passam na televisão, nas redes sociais, que é tudo muito perfeito, tudo muito glamour. Ah, pelo amor de Deus. Não tem nada disso não na vida real, não. Para de ficar se baseando por essas criaturas aí. Mas mulheres vazias, você vê que elas não têm, sabe, uma mente boa. São umas garotas que só querem glamour, só querem dinheiro. Elas não estão nem aí para os valores reais da vida, sabe? São umas mulheres vazias. Elas só são corpo e corpo. São umas mulheres que não têm conteúdo para entregar, sabe? São umas mulheres que estão focadas em ter uma barriga de tanquinho, o bumbum na nuca. É patético. E você tá aí, mulher cristã, 20, 30 anos de cristianismo, olhando, seguindo a vida dessas mulheres. Sendo que aqui na Bíblia tem tantas mulheres maravilhosas. Abigail, eu sou encantada com a Abigail. É uma mulher de extrema sabedoria. Gente, ela era casada com um homem tolo, insensato. Quantas de nós somos casadas com maridos insensatos? Não são todos os maridos. Tem marido que é perfeito, tem marido que é uma bênção. Já tem outros, né? Tem uns que parecem com Abraão. Não é verdade? Tem uns que parecem com Nabal. E Abigail era casada com um homem totalmente tolo e insensato. E aquela mulher, ela nos dá uma aula de sabedoria, sabe, olha, eu sou encantada pelo perfil da Abigail. A gente tem Ana, a gente tem Sara, a gente tem Débora, a gente tem Esther. Olha, é tanto exemplo. É tanto exemplo. A gente tem as mulheres lá ali, a partir do Novo Testamento, que eram as mulheres que ajudavam ali no ministério de Jesus, que eram mulheres ali que tinham um poder aquisitivo, né, bom,
E elas decidiram usar ali o dinheiro que elas tinham, né, para ajudar no ministério de Jesus. Então a gente tem ali, aqui na Bíblia, a gente tem exemplos, nossa, balde. Ao contrário do que essa mulherzinha aí fala, que a Bíblia é machista, a Bíblia não tem nada de machista. E se você é crente e concorda, meu amor, vai estudar a Bíblia. Porque tá faltando você ler a Bíblia para você poder saber que a Bíblia não é machista. E uma prova de que ela não é machista é o poema da Mulher Virtuosa, que é um poema que exalta a mulher de uma forma magnífica. Magnífica. E foi justamente esse capítulo que eu escolhi, né, para iniciar o meu canal, para criar essa série com 21 episódios e vamos esmiuçar, vamos destrinchar cada versículo desse aqui. Toda semana que eu postar um vídeo, o Espírito Santo vai me conduzir e eu vou trazer para vocês aqui um versículo totalmente esquadrinhado, sabe? Que o esquadrinhar é isso, é você espalhar como se fosse aqueles quebra-cabeças, sabe? É isso. A gente vai esquadrinhar aqui cada versículo desse. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai trabalhar com libertação na sua vida em nome de Jesus. Que tipo de mulher você tem sido dentro da sua casa? A virtuosa que abençoa ou a tola que amaldiçoa? Quando seus filhos falam de você, o que eles dizem? Você já fez essa dinâmica com seus filhos? Pegassem um papel, depois vocês fazem essa dinâmica. Peguem um papel e um lápis ou uma caneta, se o seu filho já sabe ler e escrever, e você fala, filho ou filha, o que você acha da mamãe? Como que a mamãe é? Aqui, escreve aqui para a mamãe saber o que você acha da mamãe. E aí deixa a criança à vontade. E aí depois você pega e lê. E você vê, né? Você vai descobrir ali, ou pede para a criança desenhar você. Também é uma dinâmica muito legal. Pede a criança para te desenhar. Filho, como que você vê e enxerga a mamãe? E aí pede a criança para fazer o desenho e depois você vê o que ela desenhou. Há um tempo atrás, a minha filha fez. Ela devia ter uns 4 para 5 anos e eu fiquei horrorizada. Eu fiquei arrasada. A minha filha me desenhou um monstro verde com cara de mal. E aquilo ali foi um despertamento para mim. E eu falei, é assim que ela me enxerga. Ela não me enxerga mãe, ela me enxerga monstro. Faz essa dinâmica na tua casa, depois você conta aqui nos comentários como é que foi. E o seu marido? O que o seu marido acha de você? O que o seu marido, ele pensa sobre você? Você já teve coragem de chegar nele e perguntar, meu amor, o que você pensa sobre mim? Uma dinâmica muito interessante, que até a minha pastora, ela falou para eu fazer, é você pegar 2 pedaços de papel, dar um pro teu marido e você ficar com um. E aí você vai falar, ó, escreve aí tudo que você não gosta em mim. E eu vou escrever tudo que eu não gosto em você. E aí vocês não vão mostrar um pro outro depois. Vocês vão ficar com esses papéis. E aí vocês vão ir tentando eliminar aqueles pontos negativos acerca da percepção do outro. Entendeu? Também é muito legal, muito interessante. E o que o seu marido pensa? O que o seu marido acha? Será que ele, minha mulher é uma bênção. Nossa, minha mulher é uma bênção. Eu sou um felizardo. É isso que ele pensa? Ganhei na loteria, minha mulher, nossa, ela nota 1000. Ou é o contrário? Já parou para pensar? É importante a gente ter essa percepção de saber o que os de dentro da nossa casa, ou seja, os nossos próximos, porque quando a Bíblia fala amarás o teu próximo como a ti mesmo, o próximo é aqueles que estão dentro da nossa casa, não é o vizinho, não é a irmã da igreja, é os que estão dentro da nossa casa. Eles são o nosso próximo. Mas para você amar o seu próximo como a você mesmo, você precisa se amar primeiro.
E uma mulher que tem uma boca como um esgoto a céu aberto, uma mulher que quando abre a boca só saem coisas horríveis, a gente entende que é uma mulher que não está bem consigo mesma. Então uma pessoa que não está bem consigo mesma, ela não vai conseguir amar o próximo, porque ela não se ama. Quem dirá o próximo? A gente sabe que o marido e os filhos da mulher virtuosa a exaltavam. Não é verdade? Exaltavam a beleza dela, a força dela, a determinação dela. Sabe, ela era uma mulher focada, determinada, sábia, forte. Então eles viam todas essas qualidades. Ah, mas ela não tinha defeito, gente, eu não sei. A Bíblia não fala dos defeitos dela. A Bíblia não fala. É bem provável que ela deveria ter, sim. Mas ela devia fazer ao máximo os defeitos dela não sobressaírem as qualidades. Ela devia estar ali numa luta constante para matar o eu dela e deixar sobressair e exalar a essência do Espírito Santo, que é o que devemos fazer. Quando você abre a sua boca, você é conhecida pelas sábias palavras? Ou as pessoas dizem, nossa, fulana desbocada, só fala palavrão. E olha que é crente, hein? Imagina se não fosse. Espragueja os filhos o dia inteiro. Gente, a palavra de Deus, ela diz que há uma nuvem de testemunha que nos cerca. A gente tem que vigiar com isso. As pessoas estão sempre nos observando. Não pense você que não tem ninguém te observando porque você não é famosa, porque você não é conhecida. Tem sempre alguém te observando em algum lugar. Acredite, pode acreditar. Tome muito cuidado. Principalmente se você é daquela que passa com a Bíblia embaixo do braço, na rua, não fala com ninguém, passa com a Bíblia embaixo do braço, dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá uma boa noite pros vizinhos, né? Passa ali de cabeça baixa, ou de cabeça em pé, né? Nariz em pé. Aí entra dentro de casa, espragueja o marido, espragueja os filhos, e os vizinhos estão tudo ouvindo. Que testemunho você tem dado? Que testemunho você tem dado? Fica atenta a isso, minha irmã. O versículo 26 é um despertamento. Precisamos ter a consciência da maneira como temos usado a nossa língua. A palavra de Deus tem vários exemplos acerca da língua, da maneira como usamos ela e como ela é perigosa, mas também como ela pode ser uma bênção. Mas o exemplo que quero trazer está em Tiago 3, do 8 ao 10. Vamos ler? Do 8 ao 10. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Olha isso. Com ela, bendizemos a Deus e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Eu estiquei aqui até o 12, versículo 12, ou seja, do 8 ao 12. Olha que forte, foi o que eu falei alguns minutos atrás. Você usa a sua boca para exaltar e glorificar o nome do Senhor na igreja, aleluia, fala em mistério e se movimenta no mistério e marcha com varão.
E da mesma boca, você espragueja o filho, espragueja o marido, espragueja o vizinho, espragueja os parentes. Ah, minha irmã, vigia em nome de Jesus. Vigia em nome de Jesus. Não é mais tempo para isso. Você já deveria aprender isso há muito tempo. Vai ler mais a Bíblia em nome de Jesus para o Senhor te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos seguir em nome de Jesus. Logo, precisamos estar atentos, porque entendemos que ao permitirmos palavras torpes saírem da nossa boca, é fato que ela não está sendo usada pelo Espírito Santo, e sim por Satanás. Como mulheres cristãs, precisamos ter esse cuidado, pois a nossa boca é como fonte e ela deve somente jorrar um tipo de água, como está escrito aqui. Não tem como, da mesma fonte, jorrar água doce e salgada. E não são as minhas palavras, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nesses últimos dias, o Senhor tem levantado mulheres cheias do Espírito Santo para nos alertar. Precisamos nos despir das nossas armaduras emocionais e psicológicas, enferrujadas, despencando. Porque existem muitas mulheres que estão armadas. Elas não estão dispostas a cederem ao Espírito Santo. Elas estão tão convictas de que elas estão certas e que a maneira que elas pensam, que elas acham está correto, que elas são incapazes de se enxergarem e verem o quão enferrujadas estão as armaduras delas. Vocês precisam se despir. Se você é esse tipo de mulher, em nome de Jesus, você precisa se despir dessa armadura enferrujada. Urgentemente. Urgentemente. E se revista, em nome de Jesus, das armaduras espirituais de Efésios 6:10. E vamos lá, vamos que aqui a gente vai comer palavra. O epígrafo já vem escrito, a armadura de Deus. Aleluia. No demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Minhas irmãs, o diabo arma ciladas para te pegar aqui, ó. Às vezes você passou o dia inteiro na unção, jejuou a palavra. Mas às vezes uma coisinha, uma vírgula, o diabo te pega na curva. Quando você menos espera, já xingou, já espraguejou. Então você precisa estar revestida das armaduras, para você ficar firme contra as ciladas dele. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingidos, aí vai a armadura, os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Então você precisa se despir das suas armaduras, elas estão velhas, enferrujadas, quebradas. E se reveste da armadura de Deus. Essa armadura aqui, o cinto da verdade, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação, é essa armadura aqui que vai fazer você resistir às ciladas do inferno. Em nome de Jesus. Que o inimigo quer te manter assim, ó, desse jeito aí. Se enganando, achando que você é crente pra caramba. Que você tá cheia do Espírito Santo. E não tá nada. Não tá nada.
Então se permita, se despir, se desarme. Seja como uma criança na presença do Senhor. Peça colo. Permita Ele te curar, permita Ele te sarar. Permita Ele te transformar. Em nome de Jesus, a gente precisa do nosso Pai Celestial. A gente precisa dele para sermos diferentes do que estamos sendo. Permita-se ser moldada. Permita-se ser transformada. Não só na maneira de falar, mas também de agir e de pensar. Absolutamente sua vida não será mais a mesma. O Espírito Santo está incumbido de convencer o homem. Permita que ele te convença do pecado, pois falar de maneira torpe é pecado. Deixe ele trabalhar. Muitas das vezes, sua vida não flui, não avança da maneira como você gostaria, porque a sua boca, ao invés de proferir bênçãos, está amaldiçoando você mesmo. E estagnando tudo na sua volta. Porque muitas das vezes aquilo que você deseja para o outro, que você profere para o outro, aquilo ali volta para você. Porque, como eu disse no início do vídeo, as palavras, elas são sementes que a gente lança. E um dia, ela vai brotar. E você vai colher do seu fruto. Será que já não é hora de mudar essa atitude? E eu estou aqui para te ajudar. Estamos aqui para nos ajudar. Somos alunas e o nosso professor é o Espírito Santo. O nosso mestre é o Espírito Santo. E ele está aqui para nos ajudar. E eu vou te dar 5 passos para você começar aí nessa caminhada. Ai, Rafael, eu gostei, essa palavra foi para mim, eu senti de Deus, sabe, entrou aqui, eu não só escutei, eu ouvi porque ela entrou. Eu vou te dar 5 passos básicos para você iniciar nessa jornada junto comigo aqui no canal. O primeiro passo é devocional e jejum. Minha amiga, devocional e jejum. As suas primeiras horas do dia, abriu o olho, tô viva, acordei, glória a Deus, vai pro joelho. Vai ler tua Bíblia, lava teu rosto, escova teu dente, penteia teu cabelo, porque ninguém merece chegar na presença do Senhor descabelada, com bafo. Então vai escovar teu dente, lava tua cara, penteia teu cabelo. Se tiver com uma roupinha muito à vontade, né, joga ali um hobby por cima, um roupão, ou troca de roupa. Vai para um lugar que você fique mais sozinha, que tenha silêncio, e ali você se coloca de joelhos, você ora, você lê a palavra, entendeu? Devocional e jejum. Principalmente se a tua luta, minha irmã, se teu espinho na carne for palavrão, mentira e fofoca. Principalmente, aí mesmo que tu tem que jejuar. Que é a certa casta de demônio que só sai com jejum e oração. E não sei o que estou falando, é a palavra de... O segundo passo, mais oração. Ora. Oração não quer demais. Quanto mais oração, mais poder. Mais oração, mais poder. O Senhor vai te transformar através da oração. Ele vai começar a modificar as palavras que saem da sua boca em nome de Jesus. Terceiro passo, leitura bíblica e livros de conhecimento e crescimento. Procura livros, tem livros online grátis. Procura na internet livros para te ajudarem a crescer, mentalmente, sabe? Essa mente pequenininha aí que você tem. Expande essa mente em nome de Jesus, mas com conhecimento. Com coisas frutíferas, com coisas boas que edificam. Não é com besteira não, em nome de Jesus. Quarto passo. Evitar tudo que ative esses gatilhos, que são perigosos. Ah, mas as minhas amigas... Evita as amigas. Ah, mas a série... Evita a série. Ah, mas... Evita. Todos os lugares, todas as pessoas que ativem esse tipo de gatilho em você, para fazer você abrir a boca só para falar besteira, em nome de Jesus. Quinto passo, se mantém firme na presença do Senhor. Porque se você tiver com a devocional em dia, o jejum em dia, minha amiga, você vai se manter na presença do Senhor firme e forte. Amém? E a conclusão, minhas amigas, é o seguinte: o Senhor te trouxe até aqui para que você entenda que Ele te ama e quer realizar uma mudança na sua mentalidade, maneira de ser. Em nome de Jesus, Ele quer moldar todas as suas características, te fazer uma mulher nova, cheia do Espírito Santo. Se esse vídeo chegou para você,
é porque Deus está ministrando em seu coração. Se você ficou até aqui, é porque Deus está ministrando. Você precisa ouvir isso. Agora decide o que você vai fazer com o que você ouviu. Se você vai agir e mudar ou continuar na mesma. Aí a escolha é sua. Infelizmente, isso aí eu não posso fazer por você. Nem Deus, porque Deus não é invasivo. Tá? Ele só vai agir na sua vida se você deixar. Deus também quer seu desenvolvimento pessoal, porque isso aqui também é um desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal, ele começa nos pequenos detalhes. Eu mudei a minha maneira de falar. Você já está se desenvolvendo pessoalmente. Amém? Pois uma mulher transformada tem poder de transformar tudo em sua volta. Põe isso na tua cabeça. Se você se transformar, tudo em tua volta se transforma. Amém? Porque nós mulheres, a gente tem esse chamado de sermos esse carro que puxa tudo que está em nossas voltas. Tá? Esse é meu primeiro vídeo no canal, como eu já falei, o primeiro de muitos que virão, eu creio em nome de Jesus. Essa série é uma saga que se inicia. Gostaria muito de ter você comigo aqui no canal, em todos os vídeos, em todos os episódios que virão pela frente, tá? Em nome de Jesus, é uma saga que a gente vai caminhando em direção a uma mudança, para uma vida mais plena.